Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal aqui do Estratégia Saúde. Eu sou a jornalista Estely San Juan e hoje a gente vai conversar com o aprovado da Coruja, ele que foi aprovado no concurso da Anvisa em 4º lugar para o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, área 2, Paulo de Moraes Pinto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, primeiramente, boa tarde, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sou Paulo, sou farmacêutico, formado há mais ou menos 10 anos, atuo no mercado atualmente e consegui pela estratégia essa aprovação. Que legal, Paulo. Então é um prazer estar contigo por aqui. A gente vai conhecer um pouquinho da sua preparação para conseguir essa aprovação. E é claro que você já fez aí uma introdução sobre quem é você, mas gostaria que você dissesse sua idade, se você não se importar, sua formação e a sua cidade natal. Então, eu tenho 35 anos, sou formado em farmácia, tenho um MBA em gestão de projetos e eu sou aqui natural de São Paulo. Bacana. Mora em Alphaville, inclusive. Moro em Alphaville. É da Grande São Paulo. Isso mesmo. Paulo, conta pra gente como que você iniciou no mundo dos concursos públicos, você trabalha numa iniciativa privada, como que foi o start de tudo isso, qual que foi a motivação para você iniciar no mundo dos concursos públicos? Quando eu saí da faculdade, eu decidi ir para a iniciativa privada, para a indústria farmacêutica, e não pensava em prestar concurso público, não era uma coisa que estava no meu leque de opções. Quando eu estava fazendo uma pós-graduação em administração, eu fiz um curso de RH, de recursos humanos, e nesse curso a gente fez um autoteste de carreira para entender como esses testes funcionam, como utilizar recursos humanos, e para mim deu que eu era uma pessoa que focava muito em segurança e estabilidade. Na época, não entendi o que significava e deixei arquivado isso na minha memória. E os anos foram se passando, eu continuei na mesma empresa, só que eu comecei a ficar um pouco incomodado porque eu via que pessoas que eu conhecia, que estavam há muito tempo na empresa, uma hora ou outra acabavam sendo desligadas, às vezes não ficava claro o que ocorreu. E isso começou a me incomodar, a me dar alguma insegurança, então eu comecei a procurar alternativas, procurar um plano B. Isso foi mais ou menos em julho de 22, e nessa época estava saindo a autorização do concurso da Receita Federal. Eu vi, não sabia exatamente o que o cargo fazia, mas eu vi que era muito interessante, o salário era muito bom, muito superior ao que eu tinha na época, e eu achei que poderia ser uma possibilidade. Comecei a estudar, ver vídeo no YouTube, eu não sabia exatamente de um lado para o outro, e eu vi de hora que era muita matéria e eu não teria tanto tempo assim, porque minha ideia não era sair da iniciativa privada e começar a estudar de uma forma complementar, então à noite de final de semana. Então eu comecei a estudar, vi que era bastante matéria, não era uma matéria que eu estava acostumado, e mais ou menos 2 ou 3 semanas depois que eu comecei a estudar, ainda tateando esse mundo de concursos, começou a aparecer em rede social que ia ter o concurso do CRF, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, para um cargo de farmacêutico, tanto farmacêutico consultor, tanto farmacêutico fiscal. E a hora que eu vi, eu falei, achei muito mais interessante o da Receita, porque era uma coisa que era próxima da minha área, só poderia se inscrever farmacêuticos, então eram muito menos candidatos tentando, e a matéria não era tão distante assim do que eu já tinha visto na minha vida. E eu resolvi tentar. A única questão é que só tinha uma vaga para farmacêutico fiscal e uma vaga para farmacêutico consultor. Mesmo assim, eu falei, vou tentar. Então, eu comecei a estudar, encontrei nesse momento estratégia. Eu vi que eles iam ter um curso dedicado ao CRF, isso para mim foi muito importante, porque era um concurso pequeno, eu sabia que não ia ter tanto mercado assim, mas mesmo assim o estratégia estava tendo uma equipe dedicada e aulas dedicadas a esse concurso, que a matéria também é razoavelmente específica. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer... Então quando eu voltava do trabalho, à noite, final de semana, e eu resolvi começar pelas matérias básicas. Então eu fui humilde e falei, não, vou começar por matemática, e português, que eram matérias que eu obviamente já tinha estudado no colégio, mas depois de 8, 10, 12 anos sem ter tido uma aula de português, de matemática, esquece. Então eu comecei do básico, e eu comecei realmente a rever aula 0, aula 1, obviamente, tateando de um lado para o outro, eu não entendia totalmente qual era a melhor forma de estudo. E também comecei a ver as matérias específicas. Então, eu fui estudar legislação farmacêutica, então, as regras do conselho, regras de ética, e o SUS, uma vez que ia perguntar. Eu comecei a entender melhor o SUS porque
Embora eu me formei em faculdade pública, eu nunca tinha parado para estudar o SUS, a Lei 8080, e isso foi me acrescentando bastante, tanto para o concurso, tanto para a minha vida como um todo. O concurso chegou em novembro, eu fiz a prova, e a prova para farmacêutico consultor era à tarde, e a prova para farmacêutico fiscal era de manhã. Não, invertido, desculpa. Prova farmacêutico consultor de manhã, fiscal à tarde. Isso depois vai ter relevância na minha história. E eu percebi que realmente fazer um dia inteiro de provas me deixava muito cansado. Eu não fazia uma prova tão longa assim desde o vestibular, em 2009. E daí depois eu resolvi voltar a estudar para a Receita Federal porque o edital estava iminente e a Receita me parecia um concurso muito interessante. Saiu o resultado do CRF, na prova da manhã, que era de consultor, eu fiquei em 6º lugar, uma excelente colocação, obviamente não fui chamado porque só tinha uma vaga. E já no farmacêutico fiscal que fiz à tarde, que eu já estava mais cansado, eu fiquei em 30º e muitos. Então, eu vi que o meu desempenho mudou muito da manhã para a tarde, então realmente a preparação da prova era muito importante. E você ter energia suficiente para passar um dia inteiro fazendo prova, que ia ser o caso da Receita Federal. Então, nesse momento, fui focar no da Receita, já pegando mais gás, daí eu conheci as trilhas estratégicas, então eu comecei a seguir as trilhas, então eu não perdia tempo pensando o que eu ia estudar. Eu abri a trilha, vi em que aula que eu estava e comecei a seguir a trilha, seguir os exercícios da trilhas. Nesse momento eu vi também que o PDF era muito melhor para mim, então eu era uma pessoa que eu aprendo melhor no PDF, lendo, do que vendo videoaula. Obviamente que é uma matéria complicada, difícil, eu não estava entendendo, não estava errando muito exercício, ou se era contabilidade, porque é uma matéria que para mim é muito desafiadora, eu ia utilizar as videoaulas. Eu também, outra coisa que eu vi, eu resolvi comprar uma impressora porque eu descobri que eu estudando no papel e grifando no papel, fazendo anotação física, eu conseguia fixar muito mais. Então, esse foi mais um investimento que eu tive que fazer. Eu comprei uma impressora tanque de tinta, que dá para imprimir bastante coisa, e eu comecei a imprimir as apostilas do Estratégia e utilizar e começar a grifar. Fiz a prova da Receita, não passei, não cheguei nem próximo. Cheguei próximo da nota mínima de corte, mas obviamente estava distante, eu prestei para analista. E, de certa matéria, já era o resultado esperado, porque a matéria da Receita Federal é uma matéria muito extensa, era uma matéria que eu nunca tive contato na minha vida, e eu sabia que existiam inúmeros outros candidatos, foi um concurso para 150 mil candidatos, e que tinham pessoas que estavam se preparando há muito tempo, muitos meses, anos, inclusive pessoas que só faziam isso, então que é bastante diferente da minha situação. E eu decidi seguir nessa linha e eu comecei a estudar para os concursos de ISS, para o ISS São Paulo, que seria muito confortável para mim, uma vez que eu sou da Grande São Paulo, e ISS Rio de Janeiro, que embora fosse um pouco diferente de São Paulo, tinha muitas matérias parecidas e a prova dos dois iam ser muito próximas. Então, eu fui pela trilha estratégica e eu comecei a focar principalmente nas matérias um pouco mais gerais que talvez fossem até interessantes para um concurso futuro. Direito administrativo, direito constitucional, regulação, economia, obviamente, português, matemática, informática, que agora a Receita chamava de fluência de dados. Isso foi me dando uma bagagem e ficando mais robusto no estudo. Nesse momento, eu percebi que realmente o meu futuro era para concurso público, embora eu continuasse trabalhando, continuasse me desenvolvendo na empresa, eu já estava há 8 anos na empresa, e eu fui levando os dois ao mesmo tempo, e acontece que em final de julho, início de agosto, logo um pouco antes das provas do ISS, foi autorizado a Anvisa, o edital da Anvisa, e para mim, a Anvisa também é muito interessante, porque eles teriam uma área que seria só para farmacêutico, então, novamente, o diferencial de eu estar indo por uma área em que nem todo mundo pode entrar, uma vez que precisaria ser farmacêutico, e também por ter matérias mais próximas do que eu vi na faculdade e do meu dia a dia trabalhando na indústria farmacêutica. Fiz as provas do ISS Rio e São Paulo, infelizmente não passei em nenhuma delas, mas já fui melhor do que eu fui na Receita Federal, porque eu já conseguia ver uma evolução, e daí eu resolvi mudar novamente e voltar para a Anvisa. Então, mais uma mudança. Eu sei que o ideal não é você pegar uma área e
focar naquela área, mas por questões de estratégia e oportunidade eu resolvi novamente mudar. Então eu comecei a seguir as trilhas de Anvisa, que para mim foram muito importantes, e nesse momento eu também comecei a usar flashcards. Então eu usava o aplicativo do Estratégia, a Estratégia Cards, que tinha muito flashcard para o SUS, que para mim foi essencial, porque eram muitas coisas que eu precisava decorar. Então foi me ajudando, e também porque eu tinha um pouco de preguiça de ficar fazendo flashcards. Então o fato deles já estarem prontos, para mim, era uma mão na roda e uma coisa que me auxiliou bastante. Comecei a estudar para a Anvisa. Nesse momento eu realmente comecei a focar bastante na Anvisa, então eu comecei a ter uma rotina de estudos bastante intensas para a Anvisa. E em novembro de 2023, o CRF me chamou para trabalhar no CRF. Então eu cheguei naquele momento tão esperado da aprovação. Então a lista rodou, eu fui chamado e eu fiquei bastante empolgado de trabalhar lá. Só que daí eu fui lá, fui entender o que eu ia fazer, o que não ia fazer, e eu ia trabalhar com o público. Então, eles têm alguns técnicos que recebem as demandas do público. Então, quando você tem qualquer questão, você pode ir no CRF. Quando tivesse qualquer problema com os técnicos, qualquer dificuldade, qualquer reclamação, enfim, qualquer atrito, eles me encaminhariam para mim e eu seria a pessoa que teria que resolver o atrito entre o CRF e o farmacêutico ou qualquer pessoa que estivesse lá. E então eu trabalhei com atendimento ao público, e isso me deu uma travada, porque eu trabalhei uma vez com atendimento ao público em um estágio em 2011 e foi muito negativo para mim. Eu durei 60 dias. Eu sairia do modelo híbrido, que eu estava trabalhando na indústria, então na indústria eu ia só 2 vezes para o escritório por semana e o resto eu ficava em casa, então todo o tempo de trânsito eu não ia ter. E para o CRF eu teria que ir todo dia, horário fixo, então sem flexibilidade. Das 8h30 às 5h30, eu gastaria 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, eu basicamente teria que mudar toda a minha rotina e iria me consumir muito tempo. Nesse momento, eu tive quase que um ataque de ansiedade, porque, de um lado, eu tinha a aprovação que eu tanto queria, tanto lutei, aquele sonho que você desejou. Por outro lado, eu tinha o concurso da Anvisa que estava se aproximando, e era um concurso que ia pagar 2 vezes mais do que o CRF pagava, então era uma diferença salarial bastante expressiva. E a verdade é que eu continuo empregado. Eu na empresa, eu estava há 9 anos e eu estava há 40 dias de completar meu jubileu de 10 anos de empresa. Então, na verdade, embora fosse empresa privada, eu já tinha um histórico naquela empresa. E daí eu sentei com minha família, conversei com minha esposa, meus pais, parentes, para ver. E o que a gente viu foi que se eu fosse para o CRF, eu certamente teria muito menos tempo para estudar para a Anvisa, que foi uma coisa que pesou. Eu estaria indo para um ambiente que, embora fosse muito interessante, fazer um cargo que eu tinha muito medo de não conseguir desempenhar bem e de virar um ponto de estresse. E também porque, como eu estava em iniciativa privada, eu tinha FGTS, eu tinha bônus, reservas rescisórias, então se eu fosse desligado, eu teria meses que eu poderia continuar minha vida e focar somente no estudo. Então eu tomei a decisão de recusar a vaga do CRF, foi uma decisão muito difícil, porque você luta tanto para chegar lá, e a hora que você chega lá, você desiste, então foi bastante difícil. E daí eu vi que, não, tinha que ser Anvisa, já que eu fiz o dobro ou nada. E aí iniciou a preparação para a Anvisa. Para a Anvisa. Certo. Paulo, então deu para a gente entender com esse panorama todo que você contou, que você então já tem uma bagagem, você se preparou muito para a Anvisa. Eu quero saber, focado na Anvisa, quanto tempo que você se preparou? Focado na Anvisa foi aproximadamente 10 meses. Eu comecei final de agosto de 23 e foquei na Anvisa até o concurso, que foi 21 de abril de 24. Boa. E aí, durante esse período, né, você teve, na preparação para a Anvisa, você teve que trabalhar e estudar, conciliar essas atividades, a família, como que foi essa parte? A sua família, então, decidiu junto com você não entrar para o CRF, continuar estudando para a Anvisa, eles te apoiaram, como que foi? Minha família me apoiou muito nas decisões, ela me apoiou muito na questão do concurso público. Eu já tenho parentes que são concursados, então me deu todo o suporte necessário, minha esposa também me deu todo o suporte que eu precisava, e eu conciliei realmente dividindo o tempo e tentando focar cada coisa ao seu momento. Então, no momento que eu tinha que trabalhar, somente foco no trabalho, e o momento de estudar para concurso, somente foco no concurso.
Então, eu reservava horários para fazer isso. Então, como foi minha preparação? Pensando na minha saúde e outros, eu tentava sempre fazer exercício 3 ou 4 vezes por semana no período da manhã, antes de entrar para o trabalho, então acordava cedo fazer. Trabalhava o dia todo, a hora que chegava às 5h30, 6 horas da tarde, independente do que estivesse acontecendo, fecho o notebook e eu vou focar no estratégia. Então, eu estava usando as trilhas, Quantas horas você conseguia focar por dia? olha, segundas e terças eu estudava 3 horas por dia à noite, quartas-feiras eu tinha espanhol, então eu acabava não estudando, quintas mais 3 horas, sexta-feira eu estudava entre 1 e 2 horas, final de semana eu sempre fazia 3 períodos, então era uma manhã e uma tarde que eu só estudava, usava um período para descansar, sair com minha família, enfim, e um outro período do domingo para estudar. Obviamente que eu ia manejando, mas eu tentava fazer líquido entre 15 e 20 horas por semana de estudo. Boa. E você conheceu o Estratégia como e quando? Foi indicação de alguém ou você foi lá e pesquisou? Como que foi, Paulo? Eu conheci o Estratégia pelas aulas gratuitas do YouTube. Então, a hora que eu comecei a estudar, eu não conhecia nenhum cursinho, comecei a ver aulas de diversas fontes e eu gostei muito das aulas de estratégia. As aulas gratuitas já eram muito boas, já comecei a aprender muito, adorei os professores, professor Herbert Viana, incrível, muito bom professor. E nesse momento falei, não, se as aulas gratuitas são isso, então as aulas pagas devem ser melhores ainda. E eu não me decepcionei, o material de estratégia foi minha base que eu usei para estudar para todos esses concursos. Boa. E qual que é o diferencial dos materiais do Estratégia para você? Você citou a trilha, você citou os PDFs, as videoaulas. Qual que para você mudou assim e fez com que você conseguisse a aprovação? Para mim, o material mais crítico que eu mais usei foram os PDFs. Eles foram muito completos, eles iam realmente a fundo no assunto, cobriam todas as possibilidades de questão. Eu sentia que lendo o PDF eu estava realmente me preparando, inclusive para as matérias da Anvisa, que não eram matérias comuns de caírem em concursos públicos, porque a Anvisa realmente tem algumas matérias muito específicas de Anvisa. Eu percebi que a estratégia realmente teve tempo, teve o carinho, teve a dedicação de preparar PDFs exclusivos para esse concurso, que realmente me deram um embasamento. Fora isso, eu usei bastante o banco de questões para responder as questões, praticar, fazer revisões ativas, estratégia cards para fazer memorização, então o tempo que eu estava livre, pregar e ficar usando os cards para aquelas questões mais de decorar, e as videoaulas quando necessário, mas como uma coisa mais secundária. Boa. E como que você estudava na hora de dividir as disciplinas? Você disse que você não subestimou as disciplinas básicas, né? Que você teve humildade, e isso é muito importante de, pô, vou começar a estudar aqui a matemática, o português básico, que é justamente para relembrar, né? Pegar aquela memória mais antiga. Você iniciava pelas disciplinas básicas no dia a dia ou você ia para as mais específicas, você dividia por blocos? Quantas matérias você conseguia estudar por dia? A verdade é que eu segui a trilha. Eu abracei a trilha, eu decidi que eu não queria gastar tempo nem energia fazendo meu planejamento do que eu iria estudar e que eu ia seguir a trilha. E eu confiei na trilha e embora eu não consegui fechar todas as trilhas, na trilha, algumas matérias como eu já tinha visto, daí eu já ia direto para a revisão ou para os exercícios, uma vez que eu já tinha estudado para um outro concurso, isso me ajudou bastante. Mas, basicamente, eram as trilhas, eu tentava fazer de 2, 3 tarefas por dia, mas se eu não conseguia também não tinha importância, porque eu sabia que tinham tarefas que eu iria fazer em 30 minutos e tarefas que eu ia demorar 1h30, mas eu entendi que realmente a trilha é o que me guiou para a aprovação. Ótimo. E para revisar, Paulo, como que você revisava? Você citou ali os grifos, né? Que você imprimia tudo, até investia um dinheiro na impressora para conseguir realmente imprimir, se dedicar aos estudos. Era por grifo que você revisava? Era pelas questões? Era por simulado? Era por resumo? Eram os bizus estratégicos? Como é que você revisava? Então, eu seguindo, inclusive, que alguns professores indicavam de estratégia, eu fazia uma revisão ativa. Então, eu começava revisando, respondendo questões sobre aquela matéria. Então, eu tentava, sem olhar os grifos, sem olhar o PDF, tentar responder um bloco de questões. E depois eu marcava tudo aquilo que eu não tinha segurança, que eu errei,
para daí ir atrás do PDF grifado e daí encontrar as respostas, ou nas respostas comentadas, para eu entender o que estava me faltando. Então, eu sempre tentava me estimular na hora de fazer a revisão. A hora que chegou mais próximo do concurso, que faltavam 15, 20 dias, daí eu fui para os bizus estratégicos, e daí eu, em vez de utilizar os PDFs grifados, que daí já tinha muito PDF, eu comecei o bizu que já estava resumido, já estava tudo mastigado para realmente lembrar os principais pontos. E a hora que chegou muito próximo da prova, eu já fui fazer os simulados para me preparar realmente para o momento da prova e para eu ter a energia e o foco que eu precisava para fazer uma prova de 4 horas. Ótimo, então utilizou bastante, realmente, várias ferramentas, né? Qual que é a importância para você, ô Paulo, dos exercícios? Você realizou quantos exercícios ao longo da sua trajetória? Você lembra mais ou menos? Para a Anvisa? Olha, uma das coisas que eu não fiz e eu poderia ter feito era anotar o que eu fiz. Eu não sei quantas páginas eu li, quantas apostilas, quantos PDFs. Eu realmente não tenho esses números. Só foram muitos. Eu só fiz muito. Eu estudei muito, eu fiz muito exercício. Inclusive, eu imprimi os exercícios para evitar de fazer exercício no computador e acabar me distraindo com Instagram, Facebook, qualquer coisa assim. O único número que eu tenho para tentar dar alguma noção é que, depois de tudo, eu tirei um relatório da minha impressora e eu descobri que eu imprimi 5.000 páginas. E eu não sei, então 5.000 páginas contando apostilas, exercícios, bizus, simulados, então esse número eu vou ficar devendo. Muitas coisas. Se você pudesse falar aqui pra gente, Paulo, o que você mais acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que que seria? Acho que o que eu mais acertei foi ter constância. Então, a hora que eu comecei a estudar para o concurso, eu não imaginava Anvisa, eu achava que ia sair em um edital em menos de um ano, em menos de 2 anos. Então, foi sempre continuar estudando, continuar me esforçando, mesmo quando eu fui fazer editais que eram muito difíceis, não tinham tanto tempo assim, continuar. Constância, resiliência, mesmo sabendo que estava indo para um desafio bastante complicado. Eu também acho que eu acertei muito em não sair do meu emprego. Eu acredito que isso ajudou bastante na saúde mental, porque enquanto eu tinha uma renda e eu continuo tendo a renda, eu não fico com a preocupação que eu tenho que passar em concursos em X meses, senão meu dinheiro vai acabar. Então, me mantendo no emprego, mesmo sabendo que eu estava sacrificando tempo de estudo, acho que foi essencial para mim. Então, são coisas que eu manteria. Então, continuar tendo a renda e ter constância, mesmo que demore. E o que eu faria diferente, e acho que eu teria algum aplicativo, alguma planilha de acompanhamento de estudos, para eu saber o quanto eu já estudei, o quanto eu não estudei, para conseguir fazer mais as revisões de 24 horas, 7 dias, 30 dias, porque eu acho que é uma coisa que eu poderia ter me preparado melhor, talvez ter mais estrutura. Uhum. Você tem alguma dica, Paulo, para discursiva? Como que você se prepara para discursiva? Alguma coisa que você possa falar para a gente? Você se preparou para discursiva? Como que foi? Eu comprei o pacote de discursivas do Estratégia. Isso para mim foi muito importante, porque eles têm as apostilas com dicas de como fazer a discursiva. Tem algumas videoaulas que eu também achei bastante interessante. E o mais importante, eu tinha a oportunidade de treinar discursiva, que para mim é essencial, e mandar para o Estratégia para eles corrigirem com os mesmos critérios que a banca vão utilizar e dar um feedback tanto em texto, tanto em uma mensagem de voz, como se fosse um WhatsApp. Então, eu comprei um pacote de 3 correções, talvez teria até comprado mais correções atualmente. Me ajudou muito, eu acho que me balizou, porque fazia muito tempo que eu não fazia discursiva, e eu tentar entender como que era a pessoa que vai ler aquela discursiva. Então, eu pensava, ok, eu tinha o tema, então o que a pessoa está procurando, o que ela vai me corrigir, como eu vou deixar aquela informação o mais claro possível para que eu escreva naquela quantidade de linhas o que ela quer ouvir. E para mim foi essencial, eu fiquei a 0,98 acima da nota de corte da discursiva, então eu fiquei muito próximo de ser eliminado pela minha discursiva. Então qualquer coisa a menos que eu tivesse colocado lá, eu não estaria aqui hoje. Que coisa! Então, graças ao pacote da discursiva do Estratégia, que legal. Paulo, uma outra pergunta agora. Na reta final, como que você se comporta? Você vai estudando até o final
Ou você, naquela semana anterior à prova e no dia pré-prova, você tira o pé, dá uma desacelerada? Como que você faz? Na semana final, eu estudei até a quinta-feira, mesma rotina que eu tinha antes. Na sexta-feira, trabalhei normal e daí eu viajei para Brasília com a minha esposa. Eu estava em dúvida se eu fazia ou não fazia a hora da verdade, aquela última revisão. Eu descobri que essa revisão de véspera estava me deixando ansioso, então não fiz. Eu descansei na sexta-feira à noite. Sábado eu fiquei fazendo turismo em Brasília. Aprovei a sessão em Brasília, por isso eu fiz essa viagem. E foi muito bom porque eu consegui descansar, respirar fundo, ter uma boa noite de sono e poder no domingo ir fazer a prova. Então acho que esse descanso final no sábado certamente me ajudou. Boa. Agora, Paulo, para você que já fez outras provas além da Anvisa, né? Você acha que você ter dado essa pausa e até assim, a gente sabe que a vida do concurseiro não é fácil, né? Você tem que abdicar de muitas coisas, tem muita gente que sai das redes sociais porque não consegue realmente focar naquilo. Você teve que dizer não, você conseguia conciliar aí os compromissos familiares, ou você teve que dizer não para muitos compromissos? Como que foi essa parte, assim, para você? Sem sombra de dúvidas, tem que abdicar de coisas, porque o dia tem 24 horas, semana 168 horas, e não tem como fazer tudo. Não tinha como eu ter a mesma vida, sendo a quantidade de vezes que eu saía, o quanto que eu conseguia descansar, de ver série, se eu estava gastando esse tempo agora estudando para concursos. Então, realmente tem que abdicar, mas eu acho que algumas coisas que me ajudaram muito foi quando eu fui estudar para concursos da minha área, não era tão penoso assim o estudo, porque eram matérias que eu já tive algum contato no passado, que eu não achavam tão desafiadoras assim, tão penosas de estudar. Algumas coisas que eu abdiquei, então, séries e filmes, acho que pouquíssimas coisas eu vi nesses últimos 2 anos, estou atrasado em todas as séries possíveis e imagináveis. A hora que chegou o carnaval, minha esposa foi pular o carnaval com os amigos dela e eu fiquei estudando em casa, não saí nenhum dia do carnaval. Semana Santa também fiquei em casa, aí minha família foi viajar para a praia. Então, realmente tive que abdicar, tive que fazer sacrifícios. A minha família me apoiou muito, minha esposa apoiou bastante. Eles entenderam que era um momento especial, entenderam que era um momento de dedicação e foi um suporte que realmente foi essencial para mim. Muito bom. Agora, se você pudesse dizer aqui, deixar uma mensagem para o Paulo lá atrás, quando ele teve que tomar aquela decisão se ia ou se não ia largar, e agora, com essa aprovação na Anvisa, o que que você diria para ele? É difícil falar porque como deu certo, é muito fácil, é mais fácil falar, então faça o que você fez antes porque você sabe que deu certo. A hora que eu saí do concurso da Anvisa, eu tinha certeza que eu não tinha sido aprovado, eu saí destruído, e quando eu peguei o voo de volta, as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras da frente, cadeiras atrás de mim, eram pessoas que fizeram o concurso da Anvisa, e eles estavam comentando a prova e falando coisas muito diferentes do que eu coloquei. Então foi um sofrimento aquele voo de volta, embora não teve nenhuma turbulência. E eu acho que a mensagem que eu deixaria é o que está no filme Memo da Disney: continue a nadar, continue a nadar. Então, continue a estudar, continue a tentar, que com esforço, uma hora vai, uma hora chega. Boa. E no dia da aprovação, Paulo, quando você viu que você estava na lista dos aprovados, que tinha dado certo, como que foi esse dia, assim, você contou para quem primeiro, você chorou, você foi comemorar, como que foi esse dia? Hora que saiu a primeira lista, porque eu fui aprovado na primeira fase e eles liberam inicialmente a lista das respostas, das questões objetivas, que eram verdadeiro ou falso, e uma parcial da redação. Então, hora que saiu, eles mandaram um PDF com os nomes em ordem alfabética, sem ser uma tabela. Então, meu primeiro desafio, naquele calor de saber conseguiu ou não conseguiu, foi transformar aquele PDF em um Excel que eu conseguisse descobrir a minha posição, que só sabia que eu estava entre os 200 primeiros, mas entre o primeiro e o 200 tem muita gente. E a hora que saiu, eu fiquei muito feliz. Eu estava em casa, comemorando com a minha esposa, liguei para minha família inteira, mandei o WhatsApp para todo mundo, para as pessoas que sabiam que eu estava prestando concurso, mas não foi mas no momento não foi uma grande comemoração porque as notas estavam próximas. E eu sabia que ainda tinha muita coisa para mudar.
entre eu e o 30º colocado, que seria a primeira pessoa que estaria para fora, haviam menos de 8 pontos e a redação eu ainda ia poder pedir vista da redação, então poderia ter mudado, e ainda ia ter a prova de títulos que valia mais 10 pontos, então eu sabia que eu não estava garantido. Então, foi aquela comemoração contida, porque eu sabia que ainda poderia mudar. Daí saiu a correção da redação, eu continuei em 3º lugar, a revisão da redação. Saiu a prova de títulos. No primeiro momento eu zerei a prova de títulos, eu caí para 11º, daí eu entrei com recurso, meu cunhado me ajudou a escrever o recurso, e daí eles aceitaram meus títulos dessa vez, daí eu voltei para 4º lugar, daí a hora que realmente saiu confirmado, primeira fase, 4º lugar, daí eu realmente comemorei, mas eu sei que a comemoração mesmo vai ser quando eu passar na segunda fase, passar no curso preparatório e chegar no dia da posse. Vai dar certo, vai dar certo. Agora, para a gente já ir se encaminhando para a nossa reta final, Paulo, dessa entrevista, você acha que o Estratégia realmente te auxiliou para conseguir a aprovação? Se você pudesse resumir aqui para a gente, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que seria? O Estratégia foi a base dos meus estudos. Mais de 80% de tudo que eu fiz de estudos, mais de 90% foi do Estratégia. Então, realmente, ele foi a base e foi a pedra fundamental para a minha aprovação. Acho que foi muito importante mesmo. Muito bom. E agora, então, para a gente encerrar, deixa um recado, Paulo, para as pessoas que estão abdicando de muitas coisas, que assistem aqui a nossa entrevista, buscando também uma aprovação, que querem chegar no topo assim como você. Acho que acreditem no processo, vão fazendo de pouquinho em pouquinho, que com bastante esforço e abdicação, uma hora chega, o dia da posse vai chegar para todos, só que realmente tem que fazer os sacrifícios necessários. Muito bom. Paulo, muito obrigada, tá? Por vir até aqui, conhecer a nossa sede, disponibilizar um pouco do seu tempo aí para contar um pouquinho da sua aprovação e te desejo muito sucesso sempre que precisar da Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado, agradeço a Estratégia e toda a equipe por essa oportunidade. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, comente aqui embaixo, dê os parabéns para o Paulo. Quem sabe eu tô na torcida para você ser o próximo a estar aqui comigo. Tchau.